Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas está trazendo informações sobre o banco de dados Oracle para levar sua carreira para o próximo nível. E hoje a gente vai trazer um tema aqui sobre arquitetura multitenant, um tema bem interessante, onde a gente vai poder bater um papo aqui. Estou com o Ricardo Lira aqui na área para a gente poder falar um pouco sobre Pluggable Database e Refresh. E até responder uma dúvida de um aluno, a gente vai falar um pouquinho sobre essa funcionalidade. Tudo bom, Ricardo? Tá me ouvindo agora? Agora sim, cara. Tudo bem? Beleza. Tudo bem, tudo certinho. Tudo bem, Show de, pessoal? show de bola, meu irmão. Vamos lá, cara. Acho que multitenant é cada vez mais uma realidade, né, Ricardo? Porque a gente tem visto depois que o Oracle 19c tem se tornado a long-term release, né, a versão mais recomendada, e o 21c Isso, sendo mandatório, né? E cada vez mais surgem dúvidas a respeito do funcionamento desses aspectos do multitenant, né? exatamente. E assim, é aquilo que a gente fala sempre, multitenant não é uma coisa complicada, mas é algo que você tem que ter vivência, experiência. É uma mudança de metodologia de acesso, de alguns controles dentro do banco, mas o banco continua sendo Oracle, né? A gente sabe que muitas das coisas que existem no Oracle, que a gente aprendeu, continua valendo no multitenant, só que eu tenho agora uma camada a mais, né? E uma delas, né, na questão do PDB, é essa questão de PDB refreshable, né, um PDB atualizável, né, que veio na 12.2 e que é bem interessante. Legal, cara. E é bom a gente poder falar nisso, né, Ricardo? Porque nas versões anteriores, muitas vezes, quando a gente tinha que fazer um refresh de uma base, era algo complicado, vários comandos, tinha que subir uma instância nova. E na arquitetura multitenant se tornou muito mais fácil, né, cara? Muito, e cada vez mais. A gente vê o seguinte, quando a gente pensa em criar um espelho, né, criar um clone de um banco, a gente na hora pensa do RMAN, vamos fazer um clone do RMAN, né, e vou duplicar meu banco, fazer um duplicate ou um clone, né, do meu banco ou do meu PDB. Né? Na 12.2 surgiu a questão de clone, se eu não me engano, clone remoto já surgiu na 12.2. Na 19, uma das new features é a gente fazer isso por DBCA. Então, a gente tem até uma aula, em algumas masterclasses, a gente mostra como é que você faz um CDB, a gente clona um CDB remoto por DBCA. Né? Então, uma linha de comando, você não precisa se preocupar com mais nada, você vira e fala assim, ó, origem é fulano, destino é ciclano, é o servidor ciclano. Né? Se tiver CDB, você duplica o seu CDB lá, não, senão você consegue fazer um clone remoto do CDB. Né? Então, isso foi uma vantagem, uma new feature que veio no 19C. Mas eu tenho também essa questão de fazer refresh de um PDB. Né? A Oracle, o que ela pensou? Pô, eu já tenho Active Data Guard. Refresh do PDB não é Active Data Guard. Muita gente acha assim, pô, eu estou fazendo refresh, então eu posso abrir meu banco para relatório. Pode sim. E a Oracle criou exatamente para isso, para você distribuir a carga entre os seus servidores. Se o conceito dela é ter um container que você vai estar lá distribuindo carga e até mesmo distribuindo carga entre servidores, né, para você poder fazer aquela questão de converge database e tudo, né, ela criou o Refreshable PDB exatamente para isso. Só que o Refreshable PDB ele não é atualizado online igual é atualizado o Active Data Guard. Então tem essas questões, fora que o Active Data Guard na versão 19 tem um monte de new feature aí, que a gente já explorou isso aí em aulas, em podcasts aí, né, a mais. Mas ele segue, um conceito macro, né, vamos supor, eu consigo abrir uma base, espelho da minha base de origem da produção, né, ou seja, vou abrir aquela base num determinado momento, né, read-only para fazer, distribuir a carga. Por exemplo, tem relatórios de BI, tem relatórios pesados de consolidação de sistemas financeiros, por exemplo, eu posso tirar em cima da minha base que está duplicada ali e que ela vai estar sempre sendo duplicada e atualizada. Né? Então, se você tem, por exemplo, relatórios que não importam os dados que foram inseridos agora, tipo relatórios D-1, né? Ou um relatório que você vai tirar de tarde que precisa ter a base atualizada só até a hora, o meio-dia, por exemplo. Você pode fazer com que seus relatórios sejam todos extraídos do PDB. Acabou de extrair os relatórios, você vai lá e manda fazer um refresh, para que amanhã você possa ter novamente. Você não vai fazer um clone da sua base novamente. Você vai usar o mesmo conceito de Active Data Guard ou de view materializada, né? Que você faz aquele refresh da sua view materializada. É o mesmo conceito, só que para um PDB inteiro.
né? Legal. Muito bom, Ricardo. Então, a gente tem aquele conceito lá que a gente pode ter um container, uma instância de produção, uma instância de desenvolvimento e homologação. E aí você pode fazer, inclusive, isso de forma remota, né, cara? De De instâncias forma remota. diferentes, né? Às vezes servidores diferentes, né? Exatamente, né? A questão de instâncias de desenvolvimento e homologação, o que acontece? Eu preciso abrir ela para inserir dados. Na hora que eu abro, né, que aí entra os pré-requisitos. O que acontece para eu ter um PDB refreshable? Para eu ter um PDB refreshable, a primeira coisa, eu tenho que ter um DB link entre o PDB de origem e o PDB de destino, mesmo que eles estejam no mesmo servidor. Se eu estou no mesmo CDB, eu tenho lá PDB1, que é a origem, PDB2, que é destino, no mesmo CDB, no mesmo container, eu tenho que ter um DB link entre os dois. Tá? Então, pré-requisito é ter um DB link entre os dois. Segundo pré-requisito é que para fazer o refresh, aí é a pergunta do aluno, ele tem que estar close. Então, eu não consigo fazer o refresh com ele open. Aí entra a diferença do Active Data Guard. O Active Data Guard, se você for olhar lá como é que está o banco, ele está em read only with apply. Então, ele está read only sendo aplicadas as diferenças da origem. O PDB refreshable não, ele é read only, que é a terceira condição. Terceira condição é que meu PDB ele nunca vai poder ser aberto em read. Se você abrir ele como read, você não consegue fazer mais refreshable dele. Tá? Então, ele tem que sempre abrir como read only, refresh é sempre em modo close, e você tem que ter um DB link entre origem e destino. Essas são basicamente os três pré-requisitos mandatórios aí, assim. Sem eles não faz, né? Muito bom, Ricardo. Então, você faz o refresh e depois você pode fazer a questão do clone a partir de uma cópia que está read A only. partir de uma cópia. O que o pessoal fala? Se a gente olhar na documentação do próprio PDB Refreshable na Oracle, ele tem lá assim, se você precisa de atualizar e está sempre verificando, abrindo esse PDB, né, para poder fazer, abrindo ele como read-only, né, e você precisa que ele seja feito refresh sempre, né, você vai ter que fechar e abrir. Né? Inclusive, ela põe um script, você tem que dar lá um close, depois você faz o refresh, depois você dá um open read-only. Né? Você pode fazer dessa maneira, né, sem problema nenhum. Você vai lá e cria um jobzinho para cada 30 minutos fazer isso. Só que às vezes você não pode fazer isso no seu PDB de destino lá. Você está executando operações, relatórios, você não pode toda hora estar fazendo isso. Então você pode criar o PDB chain, né, aquela cadeia de PDBs. Você pode criar um PDB que vai ser o seu PDB, o repositório que ele vai estar sendo atualizado de tempos em tempos, e os outros PDBs onde você vai ter relatórios específicos, né, que podem estar em outros servidores, você faz o refresh dele uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né, ou de forma manual, acabei de fazer meus relatórios, vou baixar, atualizar, tirar novos relatórios, vou atualizar minha base de desenvolvimento, faço um clone a partir desse meu PDB refreshable, porque ele vai estar lá com a base o mais próxima possível da minha base de produção, posso fazer atualização, então eu posso ter um PDB refreshable, que eu abro ele para fazer um upgrade. Ele está na 12.2 e vou abrir ele na 19.10, 19.12, 13, que é a última. Vou lá e abro e faço o convert lá depois, faço o upgrade dele lá depois. Então, tem diversas funcionalidades aqui para a questão dessa funcionalidade que a Oracle criou. Tem diversas maneiras aí, aplicações práticas para a gente poder fazer o PDB refreshable. Né? Dá para fazer muita coisa. Né? E o legal é como que isso facilita a vida do DBA hoje, né, cara? Então é algo que Demais. ajuda muito, né? E, Ricardo, Demais, cara. se eu adiciono um datafile, o que acontece, cara? A gente adiciona um datafile lá na origem. Sem problema. Ele é refreshable. Né? Mas aí ele tem que ter o seguinte, quando a gente vai adicionar um datafile, ou eu tenho o meu DB Create File Dash, nenhum parâmetro é mandatório, mas algum deles tem que estar configurado. Se você tiver com MF, você vai ter o DB Create File Dash. Então, ele já vai mandar para lá. Pronto, não tem problema nenhum. Se você não tiver o DB Create File Dash, você tem que ter o File Name Convert. Então, o File Name Convert vai ter que estar habilitado lá também. Então, ou um ou outro. Você não precisa ter os dois, não precisa ter só um. Né? Tem que ter o AMF, não tem que ter. Não. Ou você vai ter por File Name Convert ou por DB Create File Dash. Né? Muito bom, Ricardo. E, cara, você até comentou aí sobre manual e automático, né? Então, tem duas formas de você conseguir atualizar esse cara, né? Você pode ir lá na mão e fazer isso por demanda, ou você pode agendar de tempos em tempos, é isso? Exatamente.
Mesmo assim, qualquer um deles eu posso agendar de tempos em tempos, né? Eu posso criar um job para fazer o manual ser de tempos em tempos. A diferença se eu crio um PDB que o refresh dele é automático a cada 30 minutos, eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu oro para cada 30 minutos, vai lá e faz o refresh. Se ele tiver open read only, vai dar erro, ele vai devolver um erro para você e não vai fazer. Ele não fecha automaticamente o banco. Então, é aí que entra o detalhe. Eu preciso sempre ter uma cópia atualizada e dela eu vou distribuir para as outras. Vou fazer aquela minha cadeia, aquele meu chain lá de PDBs. Então, deixa esse PDB, que vai ser o repositório principal, automático, a cada 60 minutos. Ele vai estar close e a cada 60 minutos ele vai fazendo o refresh. Né? E os outros PDBs, você cria eles como manual. Que aí você vai fazer um refresh quando você quiser. Né? Eu quero fazer uma vez por dia, uma vez por semana, né? Uma vez a cada 12 horas, 12 horas. Aí você cria um job que vai fazer um close, refresh e um open read only. Pronto. Né? E posso mudar entre eles. Eu posso ter manual, posso ter automático, mudar para manual. Né? Não tem problema. É a maneira de fazer. Legal, Ricardo. Muito bom, cara. Acho que ficou muito bem explicado aí a questão do conceito, né, e da aplicação disso no contexto atual, né? Para a gente que vem das versões anteriores, a gente vê como que a Oracle cada vez tem facilitado a vida de quem trabalha. E, cara, com aquele conceito, né? Multitenant veio no Oracle 12c com o conceito de cloud, né? Uma arquitetura para poder dar uma agilidade, né? E a gente tem visto como que isso realmente na prática funciona, né, cara? Como que cada vez mais processos demorados estão muito mais rápidos, né? E você quer ver uma coisa? Eu já participei de diversos projetos de migração de bases de 5, 10, 20, 30 tera. Você tem certeza que já participou? A gente já participou de alguns projetos recentemente, algumas POCs também recentemente. Né? JP também tem certeza que já participou de muito. E a gente continua fazendo isso independente da versão, se é Enterprise ou Standard e de qual versão que é, desde que esteja na matriz de compatibilidade de upgrade de versões. Mas eu tinha lá 11.204, queria mudar para 19. Se o banco era pequenininho, eu falo assim, um RMAN demorava 20 minutos e o restore também 20 minutos. Você acabava deixando para lá. Nossa, tem um tapa aqui no fone. Se o banco era muito grande, a gente fazia um backup do banco, uma segunda-feira, por exemplo, demorava lá 24 horas para fazer o backup. Aí eu fazia o refresh desse banco lá na versão. Era 11.204, fazia o restore do meu banco na versão 19C. Né? Então fazia o restore dele, ele ia lá, vamos supor que demorasse um dia para ir, um dia para fazer o restore. Um dia, e eu pegava os archives depois que eu fazia o restore, né? Depois que eu fazia o backup, eu fazia o backup dos archives e fazia recover do outro lado. Mas não abria o banco ficava sempre banco e mounted. Depois eu ia lá e abria o meu banco e aplicava o DB Upgrade, né? Ou o Auto Upgrade. Na verdade, Auto Upgrade não, mas eu rodava o DB Upgrade, então aquele CAT CPL lá, aqueles CAT Upgrade que tinha que rodar, né, ponto .pl, aqueles processos que a gente tinha para fazer upgrade. Né? Então, eu fazia desse jeito quando tinha servidores separados. Eu consigo fazer a mesma coisa com o PDB Refreshable. Né? Eu tenho o meu PDB na 12 e eu quero passar ele para 19. Eu faço o clone dele como refresh. Né? E ele não vai abrir, né? Deixa ele atualizando. No dia que eu fazer a minha virada mesmo, eu pego esse meu PDB, abro ele e mando fazer o convert dele, que é bem rápido, vou fazer o upgrade dele de versões. Então vai rapidinho, pronto. Né? Então serve também para fazer upgrade. Relatórios pesados, abre ele read-only do outro lado, tira o relatório do outro lado, divide a carga. Né? E depois você pode até pegar um cara que está sendo refreshable ali e transformar ele, abrir ele e utilizá-lo realmente. Não dá para voltar, né? Mas você pode utilizá-lo depois. Utiliza ele como desenvolvimento. Né? Não tem problema, você pode abrir ele como desenvolvimento. Então, tem muita aplicação. Né? Legal, Ricardo. Com a vantagem de, por exemplo, Active Data Guard, você tem uma licença específica para isso. PDB, você tem lá os PDBs, um de cada lado, refresh, abre, fecha, mas aí você não faz o refresh novamente, né? Mas abre read-only, fecha, faz atualização, então abre de vez para poder ter um clone, por aí vai. Tem muita coisa para fazer. Legal, Ricardo. Bastante aí. Muito bom, cara. O bom é que a gente conseguiu aqui também complementar aqui a dúvida
do Flávio, se eu não me engano, que ele colocou sobre essa questão aí do refresh que fez no laboratório e tal. E que, cara, realmente você tem que criar um jobzinho aí para poder fechar, atualizar. E Exatamente. é algo que, inclusive, a documentação diz a respeito disso. Exatamente. Então, é importante Né? poder estar trazendo essas informações e estar esclarecendo as dúvidas. E, Flávio, se tiver mais alguma dúvida, cara, coloca lá na nossa comunidade de alunos, que a gente vai estar fazendo aqui esses podcasts, a gente pega as dúvidas da semana e faz esses bate-papos exatamente para poder respondê-los. E outros alunos também, se tiverem dúvidas específicas sobre multitenant, coloca lá, que vai ser um prazer poder respondê-los aqui. Mais alguma coisa aí, Ricardo? Nada. Só um detalhe, a partir da versão 18C, a gente consegue fazer switch over de um PDB refreshable. Tá? Então, a gente consegue mudar a origem dele e fazer com que o refresh seja ao contrário. Ah, mas aí eu não preciso de data guard. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O data guard é online, o data guard é em tempo real, as coisas estão acontecendo ali. Quando eu faço switch over, né, o banco é todo um processo automático, né? Se eu fizer um failover, mas eu tiver ainda os arquivos que eu tenho, eu consigo depois fazer um reinstate do meu banco. Então, é completamente diferente. Eu tenho centenas, milhares de controles a mais no DataGuard. Mas o PDB, a partir da 18C, o PDB Refresh, você consegue fazer switchover. Né? E para quem está mexendo com DataGuard, acha que tem alguma coisa a ver com DataGuard, até a versão 18, ele era nível de CDB. A 19 está no nível de PDB. Tá? Então, desceu mais um nível aí. E Muito não bom, confundam Ricardo. Refreshable com DataGuard. Semelhanças, mas completamente distintos. Né? Mas Exato. tem algumas semelhanças. Ficou estranha a frase, mas é por aí. Muito bom, cara. Vamos lá. Né? Cara, então fechou, Ricardo. Cara, muito bom de Fechou. poder fazer esses bate-papos aqui. Pessoal, se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, fique ligado que essas experiências também estão disponíveis nas plataformas de podcast, como o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Então assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Ricardo, grande abraço, até a próxima. Igualmente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau.